Agora a gente vai para a última palestra antes do almoço, que é com a engenheira florestal Juliane Garcia Knapik Yusten, para apresentar o grupo da EPAGRE com dicas importantes para todos que almejam resultados em suas florestas. Meu nome é Juliane, sou engenheira florestal e nós estaremos aqui apresentando um sequencial, com o grupo da EPAGRE. Então, eu começo, depois o nosso colega Jean, extensionista de José Boatê, está conosco o Luiz Torezan, que trabalha no CEPA, e o Mauro talvez fique para a parte da tarde, vai contextualizar um case. Agradecer também a presença do colega Jorge, que veio lá de Santa Cecília hoje, fazendo a parte aí do nosso grupo de discussão. Então, eu sou engenheira florestal, trabalho aqui na gerência de Rio do Sul e coordeno um programa na EPAGRE, que um dos eixos são os recursos florestais. Então, eu trouxe também alguns dados, outras fontes de dados, alguns já mostrados hoje. Nosso estado, Santa Catarina, onde temos 183 mil estabelecimentos agropecuários. E dentro esse número de estabelecimentos, 78% desse número são da agricultura familiar. E somando o que representa em área, está ali, 2.450.000 hectares na agricultura familiar. Essa é uma característica muito forte do nosso estado de Santa Catarina. Quando a gente viaja para Paraná, já um pouco próximo, mas a gente vai para São Paulo, começa a diferenciar bastante, Então, a diversidade e a agricultura familiar muito forte. Outra fonte de dado, o Cadastro Ambiental Rural. Esse aqui foi um extrato tirado em março desse ano. Tem um boletim, quem quiser acessar, acompanhar os dados do CAR. Depois, Tiago Mioto da SAR estará conosco, faz uma fala também a respeito do CAR. Estamos ali com 364 mil CAR. Isso não reflete o número de matrículas, não CPF. Santa Catarina, nós podemos ter mais de uma propriedade com o mesmo CPF. Mas vejam esse número aqui embaixo, que é a média do tamanho da propriedade que está a maioria, 13 hectares. Então, a maioria dos estabelecimentos, ocupando aí quase metade da área de Santa Catarina, tem uma média de 13 hectares. Mais uma fonte de dados. Trazendo isso para um gráfico, trazendo aqueles números para um gráfico. Então, propriedades grandes, mais que 15 módulos fiscais, 4 a 15, o que ocupam de área em Santa Catarina, E aqui embaixo, com menos de 4 módulos fiscais. E dentro desse conjunto aqui, o amarelo representa agricultura familiar. Então, precisamos nos conhecer. Esses são dados do Alto Vale do Itajaí, que também dados IBGE, vão refletir bastante aqui, Número de estabelecimentos, 7.640, estão aqui com área de 10 a 20 hectares. Nosso Alto Vale do Itajaí, aqui a gente considera os 31 municípios, vai desde Apiúna, Santa Terezinha, Alfredo Wagner. E aqui está o mapa do nosso uso do solo, Nós conseguimos quantificar, inclusive, tá aqui, a legenda está pequenininha, mas é possível quantificar, É possível dar zooms, esses são mapas realizados pela EPAGRE Ciran, um dos nossos... um setor que tem bastante informação, E, sendo necessário, a gente pode fazer zoom no seu município, na sua microbacia, na sua comunidade, Mas isso também faz um gancho à necessidade de a gente conhecer nossos dados. E depois, novamente, Tiago fala do inventário, que está sendo realizado de florestas comerciais, que é uma necessidade. A gente conhecer o que tem, conhecer em que estágio está, que idade está, que espécie temos, Alto Vale do Itajaí, esse aqui é também dados do IBGE, mas olhando uma história aí, Então, nós temos em vermelho as florestas plantadas,
Só que nós paramos ali em 2017, que é o gráfico, que é o extrato desse IBGE, né? E as demais, nós estamos aqui com as pastagens plantadas, matas naturais, lavouras permanentes, temporárias e pastagens naturais, né? Então, nós temos aí também diversidade, não temos assim uma única cadeia, né, que está disparada. Temos muito essa questão aí de várias cadeias na nossa região, né? Nossos municípios, 31, né? Ele não ficou em ordem de área mais plantada, mas sim, acho que eu coloquei na ordem do pinos. Então, os municípios que mais têm pinos plantado e eucalipto, acho que esses dados o Ricardo também mostrou, né? São dados de IBGE, são dados que são fonte IBGE, né? Mas para ter uma ideia, 2017, como que estava a área plantada, né? E aí que, nos últimos seminários que a gente realizou lá em 2018, 2019, esse aqui foi lá em Vitimarsum, acho que tem pessoal de Vitimarsum aqui hoje, né? Agradecemos a presença. O foco era eucalipto, né? Temos muito eucalipto na região, como potencializar, né? O segundo, mesma história, 2019, foi lá em Ibirama. Esse seminário também, o grande foco da programação era eucalipto. E por que nós precisamos conversar mais, né? E por isso estamos aqui hoje, com um foco um pouco mais no pinos hoje, né? Mas não deixamos também de falar do eucalipto. E enfatizando esses números para colocar novamente, né? Nós estamos com uma diversidade de atividades, né? A nossa região é muito diversa, Santa Catarina é muito diversa. Então, a floresta, nesse ambiente, principalmente de pequena propriedade, ela entra como um arranjo produtivo, né? Muitas vezes não vai ser só ela vai conciliar com outras atividades. Abastecimento da propriedade, muito importante, né? Não precisar comprar de fora, precisando, tem o material ali. A área das propriedades, da maioria, são pequenas. Nós vimos ali, né? 13 hectares. A média, né? Com boas variações. Poucas áreas ociosas. A gente acaba tendo bem menos áreas ociosas, as propriedades pequenas, precisamos ocupá-las. Mesmo assim, existe ainda áreas ociosas e essas devem ser procuradas, né, prioritariamente. Mas na pequena propriedade, a pouca área ociosa é uma característica. E esse último ponto aqui, acho que é um dos principais, né? Uso racional da mão de obra. Estamos com pouca mão de obra, né? A mão de obra, ela está vindo de fora, é uma mão de obra familiar. E foi aí que a gente se debruça e melhora, né? Trabalha com o grupo em cima até de melhorar as orientações e os materiais técnicos, né? Isso aqui são uma história aí de alguns materiais, 2006, 2014, 2017. Esse aqui tinha alguns exemplares lá na frente. Esse aqui, esses dois aqui, esse tem para baixar no site da Epagre, publicações. Esse aqui eu acho que tem para vender, mas eu tenho exemplares, podemos distribuir, né, para quem tiver interesse. Só que nós achamos que ele ainda está, né, 2017, ele precisava ainda de uma atualização e pensando, debruçando principalmente na questão mão de obra e uma atualização, né, de como que está sendo trabalhado nas propriedades. E aí foi trabalhado e lançado agora, final do ano, essas duas cartilhas. São pequenas, são objetivas, mas esse era o intuito, né? Deixar bem objetivo. Segue o roteiro, né? Com os dependes, né? Dependes de cada caso, depende de muitos fatores, mas tem uma orientação básica nessas cartilhas, estão disponíveis ali atrás.
uma para pinos e outra para eucalipto, né? E aí eu vou chamar o colega Jean, que vai dar continuidade aqui ao grupo. E à tarde também teremos, foi feita uma rodada de perguntas agora há pouco, né? Mas vão guardando mais perguntas que ao final do evento terá mais uma rodada de debate, né? Então, Jean, deixar contigo. Obrigado, Juliane. Bom dia a todos. Eu vou passar também brevemente aqui algumas informações, algumas orientações. A parte técnica, a gente quer continuar explorando no programa Refloresta de diversas formas, né? Mas a gente acredita que o trabalho a nível local, ali nos municípios, né, com eventos locais e com estratégias diferentes, vão ser a melhor maneira da gente melhorar cada vez mais a parte de produtividade, né? Que esse é o foco, eu acho, pensando na rentabilidade e também com qualidade, né? Pensando no beneficiamento da madeira. Bom, planejamento, isso é indispensável e a gente deve, né? Eu acho que os profissionais aqui da área florestal, da área agronômica, os empresários, né, e os produtores aí sabem que isso aí a gente não pode abrir mão do planejamento na implantação, com as perguntas básicas, onde plantar, o que plantar, né? Nós temos que discutir sim a demanda, nós temos que discutir as variedades, né, os materiais disponíveis, né, e inclusive as espécies, né? E os objetivos da floresta, né? E a gente vai sempre, eu acho que cada vez mais falar no multiuso, né? Que a gente tem esse potencial aqui na nossa região, tanto para o pinos quanto para o eucalipto, e nunca abrindo mão, né, de consultar um profissional antes de começar um reflorestamento, né? A gente trabalha com uma cultura de longo prazo, a gente tem experiências muito negativas, né? Todo mundo sabe aí quantos reflorestamentos aí que foram feitos e talvez não, né? E com certeza hoje a gente não faria de novo da maneira que fez, seja na escolha das espécies que foram plantadas, nos espaçamentos que foram utilizados. E isso eu acho que tem que servir de lição para a gente repensar os próximos, né? Não dá mais para cometer esse tipo de erro que foi cometido aí no passado, né? E a gente, como empresa pública, eu acho que os profissionais como um todo, e o setor produtivo como um todo, né, tem que assumir essa responsabilidade de certos erros que foram cometidos e o próprio programa Refloresta, eu acho que tem esse objetivo, né, minimizar, né, claro que a gente vai cometer erros sim, mas a gente pode minimizar, pode evitar, né, que tenha plantios aí que a gente chegou no ponto de não saber exatamente nem para onde colocar esse tipo de madeira. Em relação a plantio e áreas de utilização na propriedade, né? Principalmente pensando nas mudanças aí da legislação ambiental, na aplicação da legislação ligada ao CAR, né? Pode ser mantida atividade florestal nas áreas consolidadas, desde que recuperada a faixa mínima, que nós vamos falar um pouco adiante, mas é importante a gente levar em consideração todo o processo que envolve o CAR e as suas consequências agora para a evolução para o PRAD, principalmente, né? Em área consolidada, a atividade podem ser modificadas desde que para uma outra atividade de igual ou menor impacto, né? Ou seja, se tiver com uma área de lavoura, por exemplo, pode passar para uma área de reflorestamento. Todavia, no caso de pinos, existe necessidade de averiguação de contaminação de exóticas, né? São detalhes que têm que ser levados em consideração. Para a questão da recomposição, né? O que está valendo, né? Para áreas de até um módulo, que em geral fica ali em torno aqui para nossa região, menos que 18 hectares, né? A legislação vai obrigar a recomposição de pelo menos 5 metros, né, de mata ciliar. Áreas imóveis, no caso, né, de 1 a 2 módulos, né,
recuperação de 8 metros e 2 a 4 módulos, 15 metros e acima de 4 módulos, 20 a 100 metros. Aí já depende de largura também. Aqui ficou também um quadro explicativo nessa questão aqui, né, para as áreas maiores que 4 módulos, né, acima de 70 hectares, 60 hectares, dependendo do município aí, mas nessa média mais ou menos. As nascentes 15 metros, veredas 50 metros e lagos 30 metros. E as áreas de faixa marginal, né, a área de APP de beiras de rio, né, largura de rio de curso d'água até 10 metros. Imóveis até 10 módulos fiscal 20 metros, imóveis acima de 10 módulos 30 metros, largura de rio de 10 a 60 metros, até 4 módulos 30 metros, acima de 30 módulos 30 metros também, e de 60 a 200, que seria talvez o máximo que a gente vai encontrar aqui na nossa região, largura do curso do rio dividido por 2 para até 10 módulos e também no caso de acima de 10 módulos. Ou seja, tem diferenças aí que tem que ser respeitadas e levadas em consideração, principalmente nessas questões de que área de reflorestamento, que se você tirar o reflorestamento, teoricamente teria que repensar o próximo plantio, que pode ser um reflorestamento também, né? Sempre também na implantação, pensar nessa questão das estradas, obviamente, né? As redes de energia elétrica que tem que ser pensada, a gente tem uma série de problemas, e nas divisas, né? Que é um problema recorrente, que a gente tem tido muita consulta de produtor em relação tem legislação que impede plantio até na divisa. Já tivemos, né, algumas legislações nesse sentido, mas hoje em dia a gente não tem. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que se você tem um plantio até na sua divisa e o produtor do lado tiver prejuízo, seja com uma lavoura anual ou com uma pastagem, né, se ele tiver prejuízo no decorrer dos anos, ele, em função, por exemplo, de um plantio, de um reflorestamento, ele pode sim acionar a justiça e pedir um ressarcimento disso aí. Cada um tem direito de ir até não prejudicar o outro, né? Então isso aí tem que ser, tomar cuidado com isso aí também. Na rede de energia elétrica, a legislação fala em 15 metros para eucalipto, né? Essa lei que está aqui, de 17.588 de outubro de 2018. E 7,5 metros para reflorestamento de pinos, né? E embaixo da rede pode ter plantios desde que não atinja, né, a altura que possa prejudicar a rede. Os objetivos que a gente sempre vai levar em consideração, né, o aproveitamento da madeira e aquilo que a gente tem na nossa região de comércio, né, seja nós aqui, né, madeira tratada cada vez mais em alta, madeira serrada sempre como um importante consumidor e a própria lenha. Os cuidados com o preparo do solo, a gente tem visto cada vez mais a interferência na produtividade e na diminuição do ciclo, né, produtivo quando a gente interfere, obviamente que sempre com todos os cuidados e pensando sempre também naquilo que eu falei, de consultar um profissional para avaliar cada situação, que é a questão da descompactação do solo, que vai interferir diretamente na absorção e retenção de água, mas que pode se transformar num problema se você fizer isso de forma errada, ou seja, principalmente entrando na terra úmida ou trabalhando não em curva de nível, obedecendo ou respeitando a questão de problemas que você pode ter com enxurrada, e vai mexer diretamente no sistema radicular da planta. Controle de formiga, que sempre é uma atividade necessária em todas as áreas, a gente vê cada vez mais, né, o problema com isso aí. Aqui só um exemplo de iscas, né, simples, fácil, né, e que isso aqui também está todo no material da EPAGRE, que vocês podem consultar indo no escritório ou baixando na internet. As épocas de plantio, que para nós hoje, na nossa região, a gente praticamente planta o ano todo, mas obviamente que plantios, né, na saída do inverno são mais interessantes por questão de umidade, mas a gente tem os produtos aí que pode ser utilizado no verão, aqueles géis aí para reter água e funciona muito bem.
Questão de espaçamento, vai depender do objetivo, né? Mecanização deve ser levada em consideração quando você tem condição de mecanizar a roçada. E obviamente, né, que a densidade, né, a gente hoje não tem praticamente mais falado em densidades maiores aqui na nossa região de 1.000, 1.100 árvores por hectare, que seria esse plantio de 3x3, mas isso é uma questão que tem que se avaliar pontualmente lá na área que você vai fazer, junto com o técnico e junto com a espécie que você vai utilizar. Mas a gente hoje vai falar em espaçamentos maiores, né, ou iguais, pelo menos a 3x3 para qualquer espécie aí que a gente estiver plantando. Pensando em produtividade, qualidade e menor uso de mão de obra. Mudas, né, pensar principalmente procedência, nós temos viveiros hoje de alta qualidade aqui disponíveis aí, se não estão aqui na nossa região, mas as transportadoras estão aí trazendo muda para cima e para baixo a todo momento, então a gente tem acesso a muda de qualidade, e tem que levar isso em consideração, tamanho de muda, lotes uniforme, haste única, né? São duas fotos aqui que representam bem duas mudas de qualidade. Doenças e presença de pragas e doenças, levar em consideração, principalmente no eucalipto, né? As doenças que têm atingido a nossa região e procurar materiais que tragam mais resistência a isso, né? E sempre mudas que já estejam passado aí pelo processo de adaptação a sol, né? A rustificação. Adubação de base, tanto para pinos como eucalipto, a gente tem visto que vale a pena fazer. Quanto? Análise de solo para dizer isso aí. Não dá para você, né, hoje ficar chutando, não vale a pena. Seja um plantio de 1 hectare, ou seja um plantio de 10, ou seja um plantio de 100. Qualquer diferença hoje em aproveitamento de matérias que vão ser adquiridas, adubos, fertilizantes em geral, ou corretivo de solo, vai fazer diferença na produção e no custo. E a adubação de cobertura, obviamente, também tem se mostrado muito interessante em qualquer espécie. Manejo de desrama, não devemos abrir mão, cada vez mais levar em consideração isso para trazer qualidade para a madeira que vai ser levada para serraria ou laminação. Isso aqui é um quadro só também como uma referência, né, de desramas aqui, né, primeira, segunda e terceira, altura de árvore ali de 3 a 5 metros, hoje a gente fala talvez até 6 metros, 8 metros ali que vai atingir com capacidade de trabalhar. Esse aqui é um dado um pouquinho mais antigo, mas é uma referência. Inclusive com rendimentos. E esse material também, essas informações vão estar lá nos nossos materiais. Os métodos de desbaste, no caso, né? Seletivo, né? Escolha sempre das árvores piores, né? E o desbaste cada vez mais é uma das ações que vocês têm que levar mais em consideração, né? Desbaste, não dá para perder o momento de fazer desbaste, né? Nós acompanhamos ali em José Boatê durante 6, 7 anos, uma meia dúzia de áreas com medições lá 2 a 3 vezes por ano e um reflorestamento que estagnou, que as árvores se encontraram e começaram a competir entre elas. Mesmo tu indo lá tardiamente fazendo desbaste, demora muito para essa planta recuperar ritmo de novo de crescimento. Então você não pode deixar passar a hora certa do desbaste. Então pode ser seletivo de escolha das árvores mais fracas, pode ser o sistemático, vamos tirar uma linha, vamos tirar uma planta sim, uma planta não, e pode ser o misto, né? O importante é que seja feito e seja feito na hora certa. Idade, entre 4 e 6 anos eucalipto, pino 6, 8 anos, esse é outro cuidado. Em geral a gente tem essas ideias, nós temos eucalipto é essa idade, pinos é aquela idade. Não, pessoal, não dá mais para levar isso em consideração. Por quê? Porque mudou muito a nossa genética, ou seja, nós temos materiais hoje crescendo muito mais rápido, mudou muito o nosso tratamento com o solo, nós estamos investindo em qualidade de adubação, em análise, em melhoria do solo e preparo do solo. Então, e nós também estamos plantando um pouquinho mais longe em geral, né? Então isso aí
está trazendo a necessidade, em geral, de trazer os desbaixos para mais cedo. Mas eu acho que tem que ter uma idade? Não, eu não acho que tem que ter uma idade. Eu acho que você tem que ter um profissional que vá acompanhar, junto com você, o seu reflorestamento e, no mínimo, ter uma medida por ano para indicar se esse reflorestamento está ou não estagnado. Ah, tá bom, querido. Obrigado. Desculpa. Enfim, vamos levar isso em consideração. Aqui, uma foto apenas para mostrar uma planta de pinos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, em torno de 10 a 11 anos, crescimento muito homogêneo ano após ano. Isso significa o quê? Não teve estagnação, não teve competição entre árvores. Aqui tu já vê o contrário. Tu vê os primeiros anos cresceu homogêneo, aqui os outros também cresceu homogêneo, né? Mas olha o quanto menos, né? E isso é perda de produtividade, isso é perda de renda. Não adianta ter um monte de árvore lá no reflorestamento com crescimento médio de 0,27 centímetros por ano. Tem que ter pouca e ir crescendo bastante. E o corte final, claro, vai depender muito dos objetivos do reflorestamento, da dimensão de tora e o momento que o mercado, né? Madeira tem essa possibilidade de você segurar lá um ano a mais, um ano a menos, antecipar muitas vezes. Mas a gente, obviamente, hoje, né, Pupinos vai estar falando em possibilidade de corte raso com madeira de alto valor comercial na faixa dos 18 anos, sem sombra de dúvida. Hoje nós vamos ver isso nos cases que vão ser apresentados. E o que eu queria passar era isso aí, mas principalmente deixar a mensagem para vocês que a parte técnica é uma parte que tem que ser discutida em propriedade por propriedade. Nós não podemos fazer avaliações gerais. Não, nós temos que discutir a nossa realidade local. Juliane, passo a palavra novamente para ti. Obrigada, Jean. E deixar nesses links, podem ser acessados ou direto pelo YouTube ou no site do Refloresta Alto Vale. Foram realizados vários vídeos, acho que tem 3 ou 4, ali tem os links de alguns, né? Nós vamos deixar rodando alguns aí na hora do almoço também, né? Então são vídeos mais longos ali, com sequencial aí da parte técnica, né? Agora eu vou chamar o colega Torezan, viajou lá de Florianópolis, para dar continuidade antes ainda do almoço. Obrigada, Torezan. Bom dia a todos. Então, eu sou o Luiz Torezan, trabalho no CEPA, que é o Centro de Socioeconomia da EPAGRE. E nesse centro é monitorado a produção e o mercado de várias culturas do Estado. A gente trabalha com essa área de socioeconomia. O que eu vou apresentar aqui é um pouco o comportamento... no meio? Obrigado. É um pouco o comportamento do mercado de madeira, mas a preocupação maior é de passar, não tanto como o mercado está, mas sim mostrar como o mercado recebe, trata os diferentes tipos de madeira. E aí tem a ver muito com como tem que ser conduzido a floresta, para que, daquela ideia de que tem que ver o final para poder trazer a parte inicial dela e conduzir. Aqui? Eu queria só divulgar um pouco no início agora do que a EPAGRE, através do CEPA, juntamente com a Secretaria da Agricultura, lançou agora no final do ano um observatório, está lá o link dele, o endereço, Observatório do Agro de Santa Catarina, do agro catarinense, que tem todas as informações que a gente conseguiu reunir do agronegócio e da agricultura do Estado estão colocados aí. São 7 temas, onde
estão inclusive as informações de silvicultura. Então, a silvicultura tem um tema da produção agropecuária, tem as áreas plantadas, a produção, isso tem por município, tem por região, tem dados de comércio exterior, aqueles dados que o Mauro apresentou antes, eles têm todo detalhado aí por ano, por tipo de produto que é exportado. Tem uma área temática que é preços, aí tem todos os dados de preços dos produtos da silvicultura, da madeira. Então, só para divulgar um pouco, para que todo mundo possa ter acesso a esse tipo de dados. Bom, colocando um pouquinho da história recente do mercado da madeira e da situação como se coloca hoje, só para dar um pouco do contexto, para avançar um pouco no entendimento de como a gente chegou hoje, né? Nós tivemos, vou ser repetitivo um pouco, mas nós tivemos um aumento grande do preço dos grãos a partir de 17, 18, tanto o milho quanto a soja. Com isso fez aumentar o preço da terra, né, que aumentou a demanda por terra, porque incentivou o plantio. E a madeira, nesse intermédio de tempo entre 2012 a 2020, a madeira teve um período muito ruim de preço. Foi um período de preço muito estagnado. E isso fez com que, então, o pessoal desestimulasse ao plantio de madeira, de pinos e de eucalipto no estado. Houve até um decréscimo de área, e inclusive houve uma substituição de áreas que estavam com pinos e eucalipto, que foram trocadas por área de grãos, já foi falado aqui. E o resultado foi então que começou a se aumentar depois, no segundo momento, a colheita de madeira. Com a melhoria do mercado a partir de 2020, se colheu mais madeira, se tinha plantado menos, e aí começou a gerar um certo desequilíbrio no mercado da madeira, que a gente vai ver depois numa representação gráfica. E aqui na região, nesses últimos 4, 5 anos, houve uma intensificação da quantidade de madeira colhida, ao mesmo tempo que houve uma redução da área plantada com madeira. E isso gerou um desequilíbrio que o Ricardo colocava bem no início, sem falar naquela situação de que a área mais plantada era de eucalipto na região, e a madeira mais demandada nos anos mais recentes era o pinos, o que fez com que a região teve que se valer de buscar madeira fora da região. Muita madeira vem da serra para abastecer a indústria aqui da região. Esse aqui para o comportamento mais recente aí dos últimos 5 anos do preço da madeira de eucalipto, considerando as três bitolas principais aí da madeira. Esse preço já está tirado da inflação, já está sem inflação, então são preços reais. É visível aí, então, que a madeira de pinos não reagiu. Até hoje a madeira de pinos mais grossa não tem grandes ganhos de preço. A lenha, com exceção, a lenha sim. A lenha teve um aumento nos últimos anos de preço. Então o mercado do pinos nesses últimos anos continuou ruim, da madeira grossa. O uso industrial da madeira do pinos não melhorou muito, quer dizer, né? Então continua naquela situação de um mercado ainda complicado para a madeira de pinos. Na verdade, as exportações que ocorreram nos últimos 3 anos para a China, principalmente de madeira roliça de eucalipto, acabou por desafogar um pouco o mercado local do eucalipto. Para o eucalipto, a exportação de madeira em tora acabou ajudando para quem produzia madeira de eucalipto, para quem produzia tora de eucalipto. Acabou desafogando um pouco e facilitando o mercado. No caso do pinos, a situação é um pouco diferente. Então teve esse período
bastante ruim de preço bastante parado. Inclusive teve, no caso da madeira fina para celulose, a gente teve uma queda de preço aí até por volta de 2019, 2020. E depois, então, a gente teve um crescimento bastante forte de preço. Em 2020, começou em 2020, 2021, no primeiro semestre do ano passado, então, houve uma explosão de preço. E depois, no segundo semestre, os preços começaram a cair, e caiu um pouco mais esse ano, e está nesse patamar que está hoje, um pouco menor daquele preço que era um preço pico lá de um ano atrás. Esse gráfico aqui, essa figura aqui, o mais importante dela é mostrar as diferenças entre as bitolas, de preço entre as bitolas ao longo do tempo. Então, da madeira fina, que serve para celulose e painéis, para madeira acima de 18, acima de 24 e a madeira acima de 30, 34, que está aqui no caso. 34 centímetros de diâmetro. Então fica evidente de que o mercado sempre pagou bem mais para madeira mais grossa. Isso, eu acho que o recado mais importante aí é que vale a pena plantar com espaçamento maior, vale a pena fazer os desbastes, porque em última análise, quando a floresta fica estagnada, ela para de crescer, o volume de madeira por área é mais ou menos o mesmo, sendo ela fina ou sendo grossa, mas o preço é bem diferente. Então, esse é o que talvez seja e isso tem sido ao longo de todo o tempo. E a perspectiva é de que o mercado continua diferenciando o preço da madeira fina da madeira grossa. Aqui tem uma situação só para, eu acho que para ilustrar, eu acho que dá o recado final. Isso aqui, essa diferencial, essa figura aqui mostra em 3 momentos diferentes aí dos últimos 5 ou 6 anos a diferença de preço de uma bitola para outra, dessas 4 bitolas que eu havia apresentado anteriormente, 8 a 17, 18 a 24, 25 a 34 e acima de 35. Então, o mesmo volume de madeira, quando você pula de uma faixa para outra, você tem um valor de 1/3 mais, 50% a mais, ou 200% a mais, de uma faixa de uma ponta para outra. Estão falando do mesmo volume de madeira. Então, do ponto de vista da rentabilidade do ganho para o produtor da madeira, fica muito evidente a diferença entre ter uma madeira mais grossa, de melhor qualidade, em relação a ter uma floresta conduzida sem desbaste ou plantado muito junto, etc. E eu acho que, para fechar, eu queria só mostrar uma oferta agora atual, recente, de um comprador de madeira por bitola para comprar a floresta toda. O que ele está pagando para o mesmo volume, para a mesma tonelada de madeira que vai sair da propriedade, a diferença de valor. Então, eu acho que isso ilustra bem a importância que tem que ter no planejamento, aquilo que o Jean vinha colocando antes, que cada situação é uma situação, cada propriedade é uma propriedade, mas o conceito geral que tem sido do mercado nos últimos anos, e acredita-se que vai continuar, é a importância de ter que produzir uma madeira grossa, de qualidade, e aonde vai dar o diferencial de preço. Acho que esse é o recado mais importante que a gente pode levar para quando vai planejar um processo, aquilo que o Ricardo vinha colocando hoje de manhã, que é começar do final, do que o mercado está esperando, quando ele fala da preferência aqui da região para o consumo industrial do pinus em relação ao eucalipto, e também de ter uma madeira mais grossa, mais madura,
quer dizer, com uma idade um pouquinho maior do que a madeira mole e fina, que tem um valor de mercado bem inferior. Era isso que eu queria dar um recado, só para reforçar um pouco a questão da condução da floresta, que ela termina dessa forma. No final, o mercado trata dessa forma os diferentes tipos de madeira. Era isso. Obrigado. Pessoal, retomando, a princípio essa nossa parte ia ser sequencial do Emiliano, e nós deixamos essa parte do silvopastoril, mostrar algumas fotos aí no estado, e aí ficou bem sequencial, né, a palestra do Emiliano. E não vou falar detalhes, né, mas mostro aí em diferentes locais do estado e diferentes composições também, né. Então, tem mais árvores nos sistemas, tem menos árvores no sistema, depende do objetivo, depende do foco, tem diferentes tipos de gramíneas. Então, esse material também a gente pode disponibilizar para vocês. A ideia é disponibilizar as palestras em PDF depois, junto com o certificado, tá? Então, só passando rapidamente para dar uma contextualizada, né? E lembrando que nessas cartilhas que estão lá atrás, na cartilha do eucalipto, também tem uma breve chamada ali dos sistemas silvopastoris. É uma prática bem praticada, né, junto à pecuária, mas uma percepção que nós temos, né, na pecuária está muito frequente, né, a gente está trabalhando, mas é pouca árvore no sistema. O que nós temos que trabalhar mais é mais árvores no sistema. Tá. Mais alguns exemplos na região e em outras regiões, e alguns exemplos também utilizando o pinus, né? Pessoal que usa pinus, né, nós temos que trabalhar variedades, né, que tenham menos folha, trabalhar espessamento, mas temos aí já algumas realidades, né? Essa foi apenas uma introdução, para a gente chamar agora o colega Mauro Nunes Teixeira, que vai trabalhar um case. Mauro, que é extensionista do município de Rio do Sul, mas toda a vida reflorestador, né? Depois tu nos conta quantos anos que tu está nessa lida reflorestador, desde que eu te conheço. Obrigada, Mauro. Obrigado, Juliane. Toda a vida não, né? Uma parte da vida, né? Mas, pessoal, então, boa tarde, né? Vamos falar um pouco aí com vocês sobre uma experiência de pinos no município aqui de Laurentino. Então, na verdade, vamos falar assim, gratidão, né? Essa é uma palavra em moda. Gratidão, porque de uma mudinha de R$1, né? Você transforma isso em 24 anos numa árvore, né? Possibilidade de produzir uma árvore desse porte aí, em 24 anos. Claro que isso não vai ser a média de um reflorestamento. Mas aí me diga, qual investimento, né? Renda fixa, criptomoedas, talvez, para quem tem coragem, mas eu não sou um investidor arrojado, eu prefiro investir em floresta, terra, enfim, esse é o meu, vamos dizer, é a minha praia. Bom, ali está toda a característica, então, dessa floresta, que foi cortada no ano de 2020, né, em outubro de 2020. É aqui próximo, no município de Laurentino, na Serra Caçador. 2,5 hectares, isso é área total. Então, na verdade, isso ali teria que descontar. De área útil não vai dar 2,5, 750 árvores. O plantio, então, foi lá em setembro de 96. Na época, aqui, então, cabe salientar, já nesse plantio aí, nessa época que estava iniciando a produção de mudas em tubetes. Tá? Então, dificilmente, nesse período aí, os reflorestamentos, então, era feito naquele saquinho tradicional, né? Aquele saquinho preto. E o tubete já era uma revolução, vamos falar, nesse período aí. Mas o que, o pulo do gato aí, a importância disso aí está na questão genética. E ali, material de pinos IPF PCS, ali está errado.
pomar clonal de semente. Tá? Então, primeira coisa, material de boa qualidade, boa procedência, boa produção, de qualidade de muda. Então, tudo isso vai interferir, obviamente, né, num bom início para se ter no futuro uma boa floresta. Mas aí vai ter que entrar todo um manejo, que já foi falado e bastante aqui divulgado pelos colegas. Bom, o espaçamento está ali, 2,5 por 2,5, é o que predominava nessa área, mas também tinha 3 por 3, e vou dizer para vocês, eu não botei ali, tinha uma pequena área de Pinus eliote de 3,5 por 3,5. Então vou dizer para vocês aqui, tem reflorestador, eu sei que tem de outras regiões que vão... Em 96, o cara que falasse plantar 3 por 3 ia dizer, cara, tu é burro, tu é idiota, né? Tu nem sabe o que está fazendo, porque a orientação era 2 por 2. Tá? Mas, enfim, o Mauro foi lá e disse 2 por 2 é muito perto, isso aí a competição é muito grande. Né? É a mesma coisa que se esse salão aqui tivesse cheio e tivesse a mesma quantidade de comida que foi ofertado hoje ao meio-dia aí, né? Então, as pessoas reclamam da floresta, eu vejo muita crítica, eu só tenho que agradecer, como eu disse no início, gratidão, mas aí tudo depende do esforço e informação que tu tem que estar buscando, e também tem que tentar, através do conhecimento, troca de experiência, ver aquilo que é possível, e nessa época já tinha sim muita informação, certo? Informação de como manejar corretamente uma floresta, e isso foi feito, e lembro que fazia parte então, com a equipe da EPAGRE, de capacitações, seminários e assim por diante, e com isso se procurou melhorar as florestas plantadas, né? A qualidade dessas florestas plantadas, e sempre comento com alguns colegas que, olha, eu acho que a gente não errou em nenhum ponto, em nenhuma vírgula daquilo que a gente sempre recomendou. Tá? Quem fez aquilo que foi preconizado, aquilo que está escrito, foi publicado, enfim, amplamente divulgado, fez bem, fez de forma correta, e ao final certamente saiu contente com a sua floresta. Bom, ali eu comento aqui do local, era pastagem originalmente, de baixa fertilidade, normal, né? Para uma área, na época, uma área para iniciar um plantio, principalmente de pinos. Aí vocês vão se assustar aí com a adubação. Realmente, até quando comentava com alguns pesquisadores da região de Lages, que lá tinha pesquisa da área de floresta, tu é louco botar calcário, tá louco botar adubo? Eu disse, não precisa, o Pinus tem micorriza, e claro que tem micorriza, né? Bom, mas o Mauro botou, pronto, né? É meu, se eu talvez estivesse fazendo, sei lá, para uma empresa, ou fazendo como EPAGRE, não vou colocar por custo, ou por isso ou por aquilo, não. É meu, eu vou pegar e vou botar, e se der errado e quebrar a cara, o problema é meu. Estou assim, falando aqui de uma maneira efusiva, mas basicamente é isso, né? Que às vezes faz tu fazer de forma diferente. Né? Mas claro, ali quando eu digo 100 gramas por cova e uns 5, 20, 10, 80 gramas, isso é aproximado, e você não vai colocar isso também tudo numa tacada só. Vai jogando ao redor, um pouquinho dentro da cova, e assim por diante, a partir do momento que tu fecha essa cova aí, vai puxando. Então, senão você vai até queimar muda, e aí, claro que vai ter problema. E o que foi feito aí um desbaste com 7 anos e com 11 anos. Aí começam os desafios, né? Porque se quer ter uma boa floresta, já foi falado aí, tem que fazer a desrama. Pensa se isso é fácil, fazer uma desrama numa altura dessa aí, foi feito a 5 metros, o serrote pesa, aí tá um vizinho que fez para mim, mas eu fiz muita desrama, tá? Principalmente de pinos, e claro, isso deu um bom resultado. Talvez não foi devidamente reconhecido, ou não é devidamente reconhecido pelas madeireiras, tá?
Então, desculpa, tem madeireiros aqui, tem amigos aqui, mas, às vezes, o que fez e o que não fez, né, pode ser o diferencial de facilitar a venda da tua floresta, mas talvez não conseguir um plus a mais no preço. Vai tudo meio no atacadão aí. Então, reforçando, é um trabalho penoso. Tá? Tudo isso aí foi feito. Isso aí é um varal desses aí de pendurar, né, comprado em casa enfim, que trabalha com essas de cortina, né? Tudo isso foi adaptado. Esse cabo aí é de alumínio, daí foi comprado serrote. Eu lembro que tinha serrote de poda que foi encomendado de Omerê, custava na época R$350. Isso aí é aqueles japonês, dente de tubarão, enfim, não vou ficar contando muita história aqui, mas assim, material também de qualidade que fazia um corte perfeito. Bom, aí começa a entrar também no manejo, eu coloco ali a obrigatoriedade, né, natural, a necessidade sim de ter que entrar nessa área e de se fazer um desbaste. Falei lá em 7 anos, e aí já dá para começar a perceber que talvez até deveria ter entrado antes. E aí tem influência do espaçamento. Então, no 2,5 por 2,5, certamente teria que ter entrado antes. No 3 por 3 talvez seria os 7 anos o mais adequado. E lá no 3,5 por 3,5 não precisaria. Mas não estou dizendo aqui, não estou querendo dizer aqui qual é o espaçamento ideal, né? Estou só fazendo aqui uma colocação referente a essa situação aí. Posso até no final colocar aqui qual é a minha opinião. Bom, e isso tem que ser feito, obviamente, para evitar a estagnação do maciço. Eu lembro que foi mostrado aqui, acho que foi o Jean, mostrou um bolachão, que a gente chama, e com um crescimento fantástico, sem estagnação, ao longo do tempo, acho que foi 15 anos, né? Então, um manejo perfeito, é isso que, na verdade, a gente tem que buscar. Mas não é fácil. E aí, por isso que eu digo que não é fácil, porque olha essa situação ali onde está o facão cravado na árvore. Isso aí foi o Mauro que tacou esse facão aí, e ia começar a fazer o desbaste desse maciço aqui, ó. Um maciço bonito, tem árvore torta aí, deu vento, enfim, deu problemas aí, e que, obviamente, né, árvore bifurcada, e sim, vai ter que tirar, né? Mas tem muita árvore boa aí, tem muita árvore que dificulta, então, mas qual sistema que eu vou utilizar aí? Né? Um sistemático ou um seletivo? Então, vou dizer para vocês, a ideia no início era fazer um seletivo. Vou selecionar e tirar as piores árvores, e claro, tem que tirar um pouco mais, né? Mas, amigo, tu olha aquilo lá e tu diz, não dá, não vou conseguir fazer isso. Então, que sistema que foi utilizado aí? Foi um misto entre sistemático e seletivo. E ali eu coloco eu diria como um fica-sai. Tem linha que tem que ficar e tem linha que tem que sair. Né? Se eu pegasse, deixasse uma linha inteira e tirasse outra linha, se fizesse um sistemático dessa forma, eu estaria tirando 50%, né? Claro. Mas, poxa, eu vou sacrificar árvores boas e vou deixar numa linha que ficaria árvores ruins? Então, tive todo um esforço de chegar ali com 7 anos e... Entendeu? E aí fazer isso. Então, eu vou dizer para vocês aqui, ó... Quem não é o maior, né, o pequeno, ele tem que ser melhor, né? Eu acho que ele tem que fazer melhor numa grande empresa, lá. Então eu entendo que ali não vai ser sistemático. Eu poderia ficar falando aqui um tempão aqui sobre desbaste, vários tipos de sistema, como fazer, vários métodos. Então pensa, né? Aqui nós estamos falando aqui, essa área originalmente aí tinha 6 hectares, foi cortado, isso é o que sobrou, né?
sobrou no final aí que eu estou mostrando para vocês. Mas é claro, se tem, pensa lá não sei como é que é, gateados eu sei que usam outro sistema, é um sistema seletivo de 5 árvores, conta lá, deixa 3, 2, é uma coisa desse tipo, né? Mas então vou resumir e não me alongar. O que foi feito aí? O que esse fica-sai aí? Aqui, ó, é a primeira linha, aqui é a estrada interna, aqui começa o reflorestamento. Claro que ali vão estar as árvores mais grossas e as árvores mais bonitas, então vai ter que ficar, né? A linha que vem ao lado aqui, ela já tem que sair todas, mas tem aqui uma árvore aqui, ó. Como é que tem que sair todas? Não, saem as ruins, ficam as boas. Então pega essa linha aqui, é para sair todas. Mas, poxa, tem árvores bonitas, eu vou deixar essas árvores bonitas. Essa outra linha aqui tem que ficar todas, né? Mas se tem árvores muito ruins, bifurcadas, tortas, isso é normal, né? Eu vou eliminar, tá? Então, isso foi a forma, vou dizer para vocês, isso foi a forma que eu encontrei, né? E que se servir para alguma coisa, está dito aí, né? Se eu trabalhasse numa grande empresa reflorestadora e fosse orientar, eu faria assim, e vou dizer outra situação. Feito isso, feito esse, vamos dizer, o início desse manejo, aí tu dá uma repassada, aí tu começa a perceber, vai olhando, poxa, mas ali ficou muita árvore junta. Vai lá, marca, normalmente o peão ficava lá, eu ficava longe, o facão, tira aquela, tira outra, assim por diante, entendeu? Para que abrisse mais esse maciço aí, na foto dá para ver uma parte mais clara, outra parte mais escura, onde não foi feito o manejo, ainda, né, no caso. Aí já com mais desbaste realizado, já vão sobrando árvores bonitas, mais abaixo ainda bem escuro e já dá para ver, a parte do sol, né, que vai entrando, e aí aquela analogia, comparação que eu fiz aqui no início, né, de muitas pessoas para pouca comida ali, já começa a sobrar espaço para essas raízes estarem explorando esse solo, e também o sol que está entrando e pegando nas folhas para fazer fotossíntese. Então, isso é o básico do básico para que... isso serve para qualquer cultura, né? Mas se eu vou plantar milho, se eu vou plantar soja, eu não vou fazer desbaste, mas já é preconizado, né? Já é preconizado qual o espaçamento. Se eu vou plantar um milho mais junto, eu vou plantar na linha mais espaçado, e assim por diante. No reflorestamento, é claro que coisa é diferente, mas é a mesma lógica, né? Então, só voltando. Então, aí, aquelas florestas, alguém falou anteriormente, né, das críticas e floresta que está lá, porque isso é a pior coisa que eu fiz. A pior coisa que eu fiz foi ter plantado isso aí. Então, assim, mas amigo, tu fez manejo aí e tal, né? Que material que tu usou, como é que tu plantou, pagou para plantar, os caras nem tiraram do saquinho. Se eu fosse contar para vocês aqui as histórias que a gente, conversando com as pessoas, o cara nem tirou do saquinho. Mas tinha que tirar. Então, assim, convenhamos, tem muito profissional liberal, tem gente que busca informação. Outros, na época, não buscavam informação. Que bom, hoje tem um seminário, foram feitos vários encontros, seminários, assim por diante, e a informação, a tecnologia, isso é a chave, né, para o sucesso também. E, claro, além de tu estar favorecendo o desenvolvimento da floresta, isso aí já começa a gerar renda, se não é uma renda tão grande, claro, mas ela já está ajudando a pagar o custo, né, da implantação dessa floresta e o custo com manejo, né? Então eu até fico pensando e sempre comento, imagina
que falando mais o agricultor, ou que ele pode estar junto, né? O boi engorda com o olho do dono, aquela história. Imagina se pudesse estar 100%, né, do tempo, né, ou pouco menos, né, vamos dizer toda hora, mas se tivesse bastante tempo para poder estar em cima e fazer as coisas até de forma melhor ou no momento correto, então poderia ser até melhor do que está se mostrando aí. Então também, não estou dizendo que isso aí é o suprassumo, uma floresta boa, tá? Que pode ser bem e é bem rentável. E claro, ali, aí o bom de tudo isso aí, está gerando emprego. Esse caminhão é aqui de agronômica, quem está lá em cima da pilha, aí mais novo aí, quem é de agronômica aí, talvez não vai conseguir reconhecer, mas enfim, eu contratei mão de obra para fazer esse trabalho de desbaste, contratei o caminhão, isso aí eu acho que foi vendido para o Marquete, e aí saía material de tudo quanto é tipo, torete, essas tora fina, enfim, tudo isso organizado com a serraria para saber qual tamanho teria que cortar, qual o diâmetro, tudo isso aí tem que ser, né? Tudo muito bem definido para tu estar fazendo essa comercialização. E que bom! Estava hoje de manhã na apresentação do próprio Rossini aqui, do Ricardo, né, falando, nós temos aqui indústria, temos todas as possibilidades, seja com eucalipto, seja com pinos. Então, nós, reflorestadores, temos que fazer a nossa parte, né? Caprichar, produzir, ter qualidade, vamos tendo um retorno. E aí tem a matéria-prima aí que até saiu uma matéria-prima de boa qualidade, imaginando que aí estão saindo as piores árvores. Não está saindo melhor, aí está saindo pior. Tá? Claro que ali teve que sacrificar, dá para ver algumas torinhas mais grossas, pelo fato daquilo que, né, se eu estou num 2,5 por 2,5, eu estou com 1.600 árvores. Eu acho que até esqueci de falar ali, numa pressão de desbaste, né, de tirar metade, então não tem. Em algum momento tu vai tirar árvore boa também. Bom, aí vem o segundo desbaste, ali com 11 anos. Mano, olha o tamanho das toras aí. Tá vendo o facão? Acho que o facão era o mesmo ainda. Durou o facão, mas o cara trabalha pouco, não usa, o facão durou, né? Durou todo esse período aí. Agora vocês estão rindo. Mas é isso, né? Facão, material bem feito, qualidade, né? É bom, mas então, aí quem entende de madeira já dá para perceber, se eu não me engano, onde o facão está cravado aí, não sei se não é um eliote, uma casca mais grossa, embaixo já dá para ver um com casca mais fina, né? Por isso já vou falando, por isso que tinha eliote e tinha teda, então, mas a grande maioria é teda, tá? E claro que o teda é o que é recomendado, ele vai dar um material mais cilíndrico, e a gente sabe que, inclusive aqui para a nossa região também, o eliote não tem um desenvolvimento tão bom, né, um incremento tão bom como o teda. Vantagem do eliote seria se a pessoa optar, né, Pedro, que é um grande resinador, então daí sim, Pedro, não faça nenhuma pergunta difícil depois, né? Não sei se vai ser liberado para perguntas. Brincando com o Pedro aí. As perguntas fáceis, né? Então aí já dá para perceber que, claro, se sobrou, vamos dizer, as melhores árvores, aí eu vou ter que entrar novamente e vai começar a sair um material mais interessante aí para a serraria, tá? E aí vai o talão de cheque do BESC, né? Funcionário público, talãozinho da época do BESC, quem lembra, né? Vermelhinho. Mas ali como um comparativo. Mas dá para perceber já uma certa estagnação aí, né? Daí eu coloco lá em cima, né? Problema de manejo já no primeiro desbaste. Será que não tinha que ter feito, de repente, com 5 anos, lá no 2,5 por 2,5? Hoje eu faria isso, né?
Eu entraria e não ia esperar. Mas, enfim, foi da experiência de ter que ter esperado 24 anos, né, para fazer um corte raso, diferente de um plantio de milho, de soja, onde o erro que tu cometeu esse ano, tu corrige no ano que vem, né? Tu botou 80 mil plantas de milho lá, né? Deu uma de louco. Diz que o ideal é 70 mil, 71 mil, tá? Mas tudo bem, estou fazendo uma analogia aqui com a floresta, mas aí o cara deu uma de louco lá e botou 80, 85 mil pés de milho. É claro que daí, né, vai dar problema, mas daí ele corrige no outro ano. Né? Ele disse, opa, vou na linha aqui, né, não vou botar tanto milho, né, vou botar menos, ou vou abrir mais a linha. Mas aqui não, amigo, aqui já foi. Agora dançou. Se a genética não foi boa, se o manejo não foi bem feito, se não houve adubação lá, enfim, todos os aspectos aí que já foram comentados, aí não dá mais. Já estamos lá com 11, 12 anos e aí dançou. Então ali eu comento, reforçando o problema de manejo já no primeiro desbaste, antecipar e retirar talvez mais árvores, não deixar tanta árvore assim. No 3x3 não era tanto problema, e no 3,5 também não foi problema. Essa é a minha conclusão, né? Cada um vai pensando aí, eu não sou dono da verdade. Aí no corte raso, aí então fica muito claro, né, o problema de manejo, né? Pô, o cara vem aqui, fala um monte de coisa, às vezes, pô, uma baita floresta, que sucesso de floresta, daí mostra uma imagem dessa, de que porcaria de manejo, né? Que porcaria de manejo que tu fez aí, cara. E aí vem como exemplo de sucesso, sei lá. Então isso aí, na verdade, o Mauro está aqui também para mostrar e falar. Tem erros e tem acertos. Então a gente vai aprender também com os erros, né? Mas isso, nessa foto aí, mostra, né, a partir do 15º ano aí, uma forte estagnação, e chega nesse ponto aqui, ó, aí teria que contar os anéis. Na verdade, ela parou de crescer. E o Mauro sabia disso? Sim, claro que dá para saber. Eu acompanhei. Tá, e por que não cortou? Né? Por que não cortou, entendido? Por que tu esperou 24 anos, se com 19 anos já estava estagnado a floresta? Então, assim, tudo é questão de mercado. Eu vou mostrar. Logo mais à frente vai aparecer algumas plantas ali, aparece a suta, né? Essa suta aí foi adquirida em Santa Cecília, o Jorge está aí, está lá atrás. Uma suta custou R$50, né? Mas é imprescindível para estar vendo, marcando árvores e, né, observando, anotando, para ver se a árvore está crescendo e fazer cálculos para ver se está incrementando, se está crescendo. Então, uma coisa que eu esqueci de falar no início aqui também, quanto que eu investi em máquina, equipamentos e... Ali, ó, está aí uma Paraty, minha querida Paraty, que eu ainda tenho ela, foi adquirida em 99, mas eu ainda tenho ela. Quer dizer, floresta não dá lucro, porque o cara está com um carro velho desse, claro que não é o carro que eu uso para fazer uma viagem aí, pegar um asfalto numa estrada perigosa dessa, mas é o carro que eu uso para ir para o sítio, motosserra, roçadeira, aquele facão, uma suta de R$50. Então, uma mixaria, né? Gasta uma mixaria, gasta pouco. E aqui eu, na verdade, brincando, mas mostro o carro aqui para ter uma noção do tamanho das árvores, né? Para se ter um comparativo. Aqui a suta também para se ter um comparativo do diâmetro, altura e, claro, com a entrada do sol, vem nativas, olha que lindo aqui a bromélia, enfim, daí, o pinus, uma vez meu pai perguntou isso para mim, né? Não é do ramo. Ele disse assim, mas Mauro, tu planta lá aquele pinus, o pessoal diz que fura
folha, né, que a cícula fura o olho do passarinho. Eu disse, sim, é um problema, vamos lá, está cheio de ninho de passarinho lá, né? Enfim, é um problema sério. Né? Esses dias eu estava vendo na internet também que o eucalipto é tóxico, que não sei o quê, daí eu até fiz um comentário no YouTube, o Mauro foi lá e botou um comentário assim, do tipo, né, amigo, sou reflorestador, procura se informar um pouco melhor, porque as abelhas, né, utilizam o pólen, o néctar, e não tem nada de tóxico, né? Então, eu acho que fiz alguma gozação, né? Os seus pensamentos é que talvez estejam meio tóxicos, alguma coisa assim. Então, mas tudo bem, né? Ele não tem conhecimento, né? Mas daí também não pode estar falando besteira, né? E muita gente escuta besteira e acha que é verdade, né? Então, olha ali, as nativas crescendo ali no meio, claro, está entrando luz, está entrando sol. E aí, claro, isso aí também está, eu sei que está interferindo no incremento. Se fosse roçado isso aí, tem mais boca comendo ali que além do pinus, né? Então isso aí também está interferindo no crescimento e no desenvolvimento. Então entra com manejo. E eu lembro que foi mostrado alguma imagem, foi do Rossini, ali nos vídeos que estava passando aqui, que também desbaste bem feito, linda área, mas dava de ver, né, que vai vindo de tudo ali no meio, tá? E aí, claro que a gente tem que estar roçando, por isso que quem tem oportunidade de ter uma boa área, pode estar entrando, né, com uma roçadeira, aí eu estou falando trator, coisas desse tipo aí, para poder fazer e aí sim um incremento aí, com certeza também seria um pouco melhor, né? Tem tudo isso. Aí então, entra a suta, eu já tinha falado isso, né, um incremento melhor no 3x3, porque quando foi feito o desbaste, foi feito em toda a área, e o 3x3 cresceu mais. Ele tinha mais espaço, e aquele 2,5 por 2,5 já deveria ter entrado, e no 3x3 talvez fosse o momento ideal de estar entrando mesmo. Tá? Mas ali então mostra árvores com 45, 46, 40. Mauro, tem uma lá com 62. Né? Essa é aquela árvore bonitona no início da apresentação. Mas claro, uma árvore na beira da estrada, entendeu? Né? Isso, todo reflorestamento acontece isso, né? Tem isso. Aí não dá para levar isso como, vamos dizer, a média, né? Mas tinha árvores de 30, né? O Mauro está só mostrando os filezão aí, né? Meu Deus, fora deu tudo isso aí. Não, tinha árvore de 30, tinha árvore de 28, em alguns locais que a pressão, então, de desbaste deveria ter sido maior, e aí acabou acontecendo que nem todas as árvores... Então eu não imaginaria que estaria aqui fazendo uma apresentação, né? E nesse momento aqui está aí a suta lá, né? Deveria ter mostrado, mas estou falando aqui. Então tinha bastante árvores que também tinham diâmetros menores. Mas pelo que foi apresentado hoje, foi o Torezan que apresentou ali, quando ele mostra, né, o diâmetro e o preço, de 30 acima já era um valor considerável. E esse foi um dos motivos pelo qual eu deixei, sabendo que a floresta estava mais estagnada, mas para alcançar um diâmetro um pouco maior, entendeu? Porque isso aí dá uma diferença na hora de tu vender. E outro fator é porque cortou, tem que plantar de novo, né? Esse também foi um fator forte, né? Isso aí complica. E aí, então mostra uma parte, né, do talhão. Então, grande quantidade de toras, isso é fato, né? De toras grossas, cilíndricas. Então, aí foi também um dos fatores de deixar um pouco mais tempo, que a árvore não ficou tão cônica. Então, às vezes, não adianta eu chegar aqui e dizer, eu vou trabalhar com pinos para cortar ele com 15 anos. Tá, tudo bem. Agora, amigo, para tu tirar uma madeira desse tipo aqui, mesmo que ela tenha um bom incremento, mas ela vai ser cônica. Quantas toras, né? Quem é madeireiro aí, quem é do ramo e tal, já dá para ver aqui, a primeira tora do pé, a segunda tora do pé é igual. Tem o mesmo diâmetro.
Se mudar aí vai ser 1 centímetro, 2, isso não é nada, na serra não é nada. Então é difícil tu pegar, né, um maciço, uma área, né, pense que ali seja uma árvore, e a primeira tora do pé ser igual à segunda, a terceira ter pouca diferença. Então isso influencia na hora de tu vender também. Tá? Só que, claro, se eu tivesse feito uma pressão maior de manejo, tirado mais árvores, com 24 anos ou com 25 anos, eu teria árvores mais grossas, correto? Talvez aí daria uma média aí de 40, 45, né? Então penso o valor que daria uma floresta dessa, com a mesma qualidade, altura, retilínea, tudo que está escrito aí, ó. Tá? Então o manejo poderia ganhar isso, poderia ganhar mais e ter ganho mais no desbaste, no segundo desbaste principalmente, que já tiraria um volume razoável de toras de um diâmetro já bom. Então, dá para ganhar mais. Bom, aqui eu coloco aqui do lado, isso é um contrato, só vou comentar rapidamente isso aqui. Mas o que eu coloco aqui, ó? Qual é o valor? Eu tenho que considerar mais fatores que somente a árvore. Tá? Eu tenho uma floresta dessa bonita, com todas aquelas características positivas que eu coloquei ali. No entanto, como é que é o acesso? Como é que é as estradas internas? Foi o Jean, um colega que hoje de manhã apresentou, mostrando umas estradas lá, tudo morro, tudo ruim para entrar, dificuldade... guinchando tudo, é o guincho guinchando o guincho, entendeu? Arrebentando o trator não, caminhão, quebrando o caminhão. Então assim, aí também o pessoal, aí entra outro fator, aí o pessoal fica reclamando, porque não paga nada, porque não sei o quê, porque não... Mas aí não dá, né, amigo? Tu foi lá, plantou lá na pirambeira, além do que ainda manejou mal, aí quer que agora, a madeireira agora se vire e pague um valor, né, um bom valor por essa madeira. Não existe isso aí, né? Isso é em tudo. É a mesma coisa se fosse cabeça de gado, né? Um gado de genética ruim, um gado que não é bom, falar de boi gordo, né? Mesma coisa, aí vai querer que o cara vai pagar, vai diminuir na arroba, vai diminuir o preço. Então tem que ter qualidade na madeira, mas tu tem que planejar muito bem também essa questão de estrada, os acessos, enfim, tem que tacar a esteira lá para ajeitar, fazer estrada, diminuir alguma inclinação. Eu poderia ter mostrado mais fotos aí, tá? De trabalho que foi feito com esteira e que valoriza o terreno e facilita depois na extração, tu só está ganhando. Também então tem que pegar um dinheiro desse e vai reinvestir, né? Não vai só comprar o carro, trocar para ti, vai pegar e vai investir lá na propriedade também. Tá? Eu queria ressaltar aqui esse item 6 aqui, ó. Quando eu vou vender uma floresta, né, então só do contrato aí, eu faço um contrato. Esse contrato é registrado no cartório, é feito nota promissória. Tá, se eu vou vender algumas árvores ali, é uma situação. Se eu vou vender 750 árvores, é uma outra situação. Mas o que consta aqui, ó? O serviço de extração e retirada da madeira fica por conta do comprador, assim como as responsabilidades e garantias trabalhistas com a equipe responsável pelo corte e transporte das árvores. Então, deu para entender bem claramente o que está colocado aí, né? É um trabalho perigoso, é uma operação, vamos falar, é considerado, inclusive, né? A extração florestal, uma das atividades mais perigosas. E como é que é a questão de EPI, mas tem situações que o EPI também não vai resolver. Então tem que ser uma pessoa, ou uma equipe, né,
capacitada, preparada. E, enfim, conversando com madeireiros e experiência que se tem, a gente sabe que tem alguns contratam equipe terceirizada hoje e não tem, né? Não tem funcionários, tem uma equipe que vai prestar vai sair mais caro, tá? Mas tudo isso a gente tem que considerar, não pode ser amador nesse momento aí, tá? E ali o contrato aí explica aí, né? Vai pagar em 2 vezes, não sei se vocês conseguem ler ali e tal, né? Paga uma parte, depois paga outra parte, assim por diante, tá? E aí é uma pena que assim, ó, essa área foi vendida em pé. Me foi pedido eu tenho mais eucalipto do que pinos. No eucalipto eu tinha uma área que eu vendi, foi feita medida todas as árvores, uma planilha no Excel, enfim, a cubagem, tal. E estava lá estipulado o valor, está aqui. Eu lembro que tinha algum madeireiro, um outro queria comprar, eu digo, está aqui, ó, está aqui, quer ir lá contar as árvores e coisa, está aí. Pode ir lá, fica à vontade, entendeu? Essa aqui foi uma situação diferente. Apareceu a oportunidade de vender, e até vou ser bem franco com vocês, por que foi vendido em 2020? O que aconteceu em 2019? Até acho que em 2020, ciclone bomba, vendaval e o escambau, né? Vamos falar sério. E aí, mesmo sabendo que estava estagnado isso aí, eu iria segurar mais um pouco, tá? Mas o que me fez cortar essa floresta aí foi o medo de vendaval. Porque nessa área aí eu perdi meio, não nesse 2,5, eu digo nesse maciço todo, que era de 6 hectares, meio hectare eu perdi, tudo no chão. Foi tudo para o chão. E para eu vender esse meio hectare eu tive que empurrar mais 1 hectare. Tá? É assim que funciona o jogo. E eu ia deixar aquele meio hectare no chão lá, toras bonitas. Isso foi em 2013, que deu aquele vendaval aí, acho que todo mundo aí lembra, né? Então, quem tem medo, né? Então, por isso que foi cortado. Tá bom, pessoal? É isso aí. Daí vocês devem estar pensando, quanto é que os valores estão ali, mas eu apaguei qual é a serraria, apaguei qual é o valor. Então, quanto é que vale essas árvores, na média, 250, por aí. Tem árvore ali que vale 400, mas uma árvore de 27, 30, daí vai valer bem menos. Então, foi feito um valor médio aí, né? Então pense entre 150 e 200 mil, né? Uma área mais ou menos dessa aí. Tá ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído aí com o seminário. Valeu, obrigado e sucesso a todos aí. Os próximos 3 cases que a gente vai apresentar estão gravados em vídeo, então eu convido vocês para acompanharem com a gente. O primeiro, que é do Oscar Ceola, ele é de Presidente Getúlio e falou, né, no vídeo como ele teve um aumento no rendimento da floresta de pinos através do uso do espaçamento correto. Eu gosto mais de trabalhar com pinos. Para quem quiser esperar um pouquinho mais, né, porque ele demora mais do que o eucalipto para ser comercializado, para ser vendido, mas eu gosto mais de trabalhar com pinos do que com o eucalipto. Só que o eucalipto aqui na minha situação, aqui com a lagoa, com a casa, ali em cima no asfalto ali passa a rede de energia, tudo isso aí é muito mais complicado com o eucalipto, por causa que tem que ficar mais distante. E se for para perder uma área que não pode plantar o eucalipto, então eu resolvi plantar o pinos. E teve uma parte aqui, essa parte aqui de cima aqui, que foi plantado o pinos. Tinha palmito, uma época ainda junto. Pinos foi vendido por um senhor ali de Nova Estetim, do município de Ibirama, onde que ele pagou bem certinho, né? Eu acredito que no futuro vai ser mais vantagem o pinos quase do que o eucalipto. As indústrias do Alto Vale também utilizam eucaliptos como matéria-prima. Essa floresta possui uma característica que permite uma conciliação ainda maior com as atividades já existentes nas propriedades rurais do Alto Vale, especialmente a criação de gado, como a gente viu,
A técnica que apresentamos agora em vídeo será a silvopastoril, apresentada pelo Sr. Altivo Schlienwein, da Schlienwein Portas de Presidente Getúlio. Hoje precisamos dizer de que plantar o pinus e o eucalipto é a solução, é a saída. Nós, a Schlienwein e a Rodochapas, hoje nós temos parte que nós usamos de nosso corte e parte compramos, né? Tanto do pinus como do eucalipto. Temos uma produção aí média de 3.000 cúbicos, então hoje nós já estamos com uma diversidade de em torno de 40% de eucalipto na nossa fábrica. Nós temos hoje áreas que temos o eucalipto plantado e já pronto, até árvores de 15, 16 anos, e temos a pastagem, que seria uma grama missioneira ou outras que nós trouxemos, né? E aí a gente ainda tem a condição de fazer esse manejo, ter a madeira, que é o eucalipto, e a grama com boi. Então, você acaba mantendo o boi na floresta, limpando e cuidando. Tem pastagem boa e este é o caminho. Você acaba tendo uma geração de mais um produto, né? Dentro, economicamente viável, dentro da floresta de eucalipto. Encerrando a apresentação dos cases de sucesso no plantio de florestas, o senhor André Zonta, da madeireira JJ Zonta de Indaial, apresenta em vídeo os resultados com o plantio e processamento de pinos. O pinus é uma espécie muito resistente, uma espécie que ela se adequa quase em qualquer ambiente. O pinus você consegue plantar numa topografia mais acidentada. O pinus tem mais valor do que o eucalipto, a questão de tora, madeira serrada, né? Tem muito mais procura, um mercado muito mais aberto. O pinus também tem a vantagem de não ser perecível, né? Você, tanto em árvore você consegue manter na floresta, em pé, para passar um período ruim de economia como agora. Você cortou a árvore, cerrou, se ela está seca, você também consegue trabalhar com estoque. Conseguimos ter segurança assim com os reflorestamentos, tá? Principalmente quem quer fazer uma poupança. Ninguém precisa se jogar de cabeça só em reflorestamento. Mas se você olhar o perfil de todo investidor, ele sempre tem uma pequena parcela de reflorestamento. A madeira tem muitos usos, então se não vai para energia, vai para celulose, se não vai para celulose, vai para madeira serrada. Madeira de qualidade, boa genética, é isso que a gente precisa, tá? E a gente usa o mesmo tratamento com todos os fornecedores de tora da gente. Pequenos produtores, atravessadores, empreiteiros, todos eles a gente trabalha sempre com compra de tora à vista. Então a venda é garantida.